Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores clichês e, olha, num dos desafios mais inteligentes do mundo das vendas, o famoso "me venda esta caneta". É uma cena clássica que todo mundo já viu em filmes, mas que os profissionais da área olham de um jeito, bem, diferente. Bom, o nosso roteiro é o seguinte: a gente vai passar pelo desafio em si e depois desconstruir 3 estratégias brilhantes que os especialistas usam para resolver isso. Criar a necessidade, vender a história e fazer o pedido direto. E para fechar, vamos descobrir as regras psicológicas que estão por trás de tudo. Então, vamos começar pelo desafio. É aquela coisa que todo mundo acha que entende, mas que raramente é analisada de um jeito profissional. A grande questão não é o que se vende, mas como se vende. Vale parar para pensar um pouco. Se alguém colocasse esta caneta na mesa e dissesse "me venda", qual seria a primeira jogada? Falar da tinta, do design, do preço? É bom guardar essa primeira ideia, porque as abordagens que a gente vai ver são, nossa, muito mais surpreendentes. E aqui já vem a primeira grande sacada. Segundo os especialistas, esse desafio, do jeito que ele é apresentado, é uma armadilha. E por quê? Porque falta a informação mais importante de todas: o contexto. Quem é a pessoa que está comprando? Por que ela está ali? Sem isso, qualquer argumento é basicamente um tiro no escuro. Então, vamos para a primeira estratégia que ataca exatamente esse problema. A jogada de mestre aqui não é falar sobre a caneta, de jeito nenhum. É criar uma situação onde a caneta se torna absolutamente indispensável. A primeira abordagem começa de um jeito bem inesperado. O vendedor inicia uma conversa que não tem nada, mais nada a ver com a caneta. Ele identifica uma oportunidade de negócio, oferece uma parceria que parece vantajosa. O foco não está no objeto, está no crescimento do negócio da outra pessoa. A conversa avança e aí o vendedor cria um senso de urgência. A oportunidade é boa demais para deixar passar e precisa ser oficializada agora mesmo. O cenário está montado, a necessidade de um contrato foi criada. E aqui, o checkmate. O vendedor simplesmente expõe uma necessidade que a pessoa nem sabia que tinha naquele exato momento. Ele não vendeu a caneta, ele vendeu a solução para um problema que ele mesmo acabou de criar. Genial, né? Resumindo, o pulo do gato foi este. A venda foi sobre criar um contexto. O vendedor identificou uma oportunidade, criou a urgência de um contrato e, de repente, a caneta se tornou a ferramenta essencial para fechar aquele negócio. Agora vamos mudar de tática completamente. A segunda estratégia abandona essa coisa de contexto situacional e mergulha em algo muito mais profundo: a narrativa pessoal, a emoção. Nesse caso, a história por trás do vendedor é que faz toda a diferença. Ele não começa falando da caneta, ele conta a própria jornada, de uma vida de oração e pobreza como um monge franciscano sem um tostão no bolso até se tornar um mestre da escrita persuasiva. Essa história cria uma conexão, uma autoridade, é outra coisa. E essa autoridade não é só papo, ela é validada com números. Mais de 200 mil pessoas compraram alguma coisa por causa das palavras dele. Isso transforma a história pessoal num resultado concreto, poderoso. Não se trata mais de uma caneta, e sim do poder de quem a oferece. E aqui vem a virada espetacular. Ele oferece algo de valor inestimável, uma frase que vai mudar o jogo. Ele vende um resultado, uma transformação. E para capturar esse valor todo, a caneta virou objeto de desejo. Ele não pediu para comprar a caneta dele. Ele fez o comprador querer entregar a própria caneta. Vamos avançar para uma terceira abordagem que é bem mais direta. Em vendas rápidas, transacionais, às vezes a complicação é inimiga. A solução pode ser, olha, surpreendentemente simples. A diferença é gritante. De um lado, aquela explicação longa sobre as qualidades da caneta, a tinta, a pegada. Do outro, um pedido humano, honesto e direto. Em muitos cenários, essa segunda abordagem conecta de um jeito muito, mas muito mais poderoso. Então, o ponto central aqui é que, muitas vezes, a ferramenta mais eficaz é simplesmente pedir. Seja para ajudar com uma meta ou para apoiar uma causa pessoal, a vulnerabilidade e a clareza de um pedido direto podem superar qualquer argumento de venda super elaborado. Certo. Agora que a gente viu as estratégias, vamos mergulhar na psicologia por trás delas. Porque, no fim das contas, a venda nunca é sobre o objeto em si. Um dos princípios mais fortes que está em ação é a reciprocidade. Quando alguém oferece algo primeiro, tipo um conselho valioso ou uma oportunidade, a outra pessoa sente uma inclinação natural de retribuir. Isso meio que prepara o terreno para o sim. O outro princípio fundamental é a escassez.
Isso foi demonstrado de forma incrível quando o anfitrião simplesmente pegou todas as canetas da sala. Naquele momento, a única caneta disponível se tornou extremamente valiosa. A percepção de valor disparou só porque era a única. Para resumir, dá para tirar 3 lições fundamentais. Primeiro, o contexto define a venda. Segundo, narrativas conectam e convencem muito mais do que uma lista de atributos. E terceiro, o que é raro ou único é percebido como mais valioso. Depois de tudo isso, fica a pergunta, né? Existe uma única regra de ouro, uma fórmula mágica que funciona sempre? E a resposta final é talvez a mais importante de todas. Não existe uma regra única, não tem fórmula. Porque não importa se o produto custa R$1 ou 100 milhões, no final do dia, a transação é sempre entre duas pessoas.